Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais um programa Encontro com Deus. Todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, Deus sempre remove algo da nossa vida e Ele sempre acrescenta algo na nossa história. Quantos encontros com Deus você já teve? No dia de hoje? 1, 2, mais. Na semana? Durante o mês de outubro? Durante o ano de 2019? Anos passados? Quantos encontros nós precisamos ter com Deus, não é mesmo? Meu irmão, minha irmã, você que é de Biporã, Londrina e região, ligue para cá, deixe o seu pedido de oração no 3268-1212. Nós estamos aqui para anotar todos os pedidos de oração. E você que tem o WhatsApp da Rádio Alternativa FM, nos comunique aqui na Rádio Alternativa FM também. 3268-43 é o prefixo daqui, 3268-1212. Também você pode deixar seus pedidos de oração através da Rádio Alternativa FM. Glória a Deus. Nós somos da Igreja Apostólica Ministério na Direção de Deus e eu quero compartilhar uma mensagem com você essa noite. Deus me deu uma palavra e a mensagem de hoje eu intitulo ela com um tema: não seja mais um porco. Não seja mais um porco. Credo, pastor, o senhor está me chamando de porco? Eu não. Longe disso. Vamos para a Bíblia. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 19. A Bíblia fala que podemos nos tornar porcos. Seres humanos podem se tornar porcos. Mas como que é isso, pastor? Deus vai transformar o ser humano em animais? Não. É o próprio ser humano, através dos seus pecados, das suas imundícias, que se transforma em porcos espirituais. Entendeu? Isso aqui é uma linguagem, é um sentido todo espiritual. Não é que você vai virar um porco, vai deixar de viver, né, na cidade, na casa, e vai passar a viver no campo, num chiqueiro. Mas, para você entender a mensagem de hoje, você precisa entender que existem cristãos que podem ser porcos para Deus. Aos olhos de Deus, podemos nos tornar porcos, porcas. Como assim, pastor? Através dos nossos pecados. O pecado para Deus, fede, é fedido, é nojento. O pecado para Deus, ele é horrível, é abominável às narinas santas do Todo-Poderoso. Por isso que podemos, dependendo da quantidade de pecados que praticamos, que vivemos, nós podemos estar sendo comparados, estar colocando nas narinas do Pai fedor, mau cheiro, odores, parecido com o odor dos porcos. Esses porcos que a gente já vê em sítio, às vezes chácaras, às vezes numa fazenda, no campo, na zona rural. Quem conhece chiqueiro de porco, quem já esteve num, quem já conviveu com um, ou já visitou, sabe um pouquinho do que eu estou falando, do que o pastor Leonardo se refere. O tema da mensagem de hoje é: não seja mais um porco. Por quê? Porque existem muitos porcos, existem muitos cristãos que para Deus hoje são como porcos, são como porcas imundas. E eu quero ler um texto bíblico. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 2 e o verso 19. Olha que diz o texto sagrado: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Porque ele sabe que não são porcos, por isso ele conhece. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça
toda aquela que professa o nome do Senhor. Graças a Deus por essa palavra. Digna de toda a honra, de toda a aceitação, é a palavra de Deus. Não seja mais um porco. É um apelo do céu para a terra. É um apelo do coração de Deus para os cristãos, para a humanidade, seja cristão ou não cristã. É um apelo do coração de Deus. Ele não aguenta mais tanto fedor. Ele não aguenta mais tanto mau cheiro. Ele não aguenta mais olhar para a nossa vida e encontrar tantos pecados, tantas falhas, tantos defeitos na nossa vida. Isso traz mau cheiro para o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Imagine você, meu irmão, minha irmã, se formos num chiqueiro mais podre e mais contaminado do mundo. Imagina, nós irmos até um chiqueiro na zona rural, num chiqueiro mais podre, o chiqueiro mais sujo, o chiqueiro mais fedido, o chiqueiro mais contaminado desse planeta, né? E a gente chegar lá, a gente pegar aquela lama que está ali no chão, você vai lá, pega aquela lama, né? Aquela pasta com barro ali, com resto de comida ali, com resto de estrume, com resto de cocô, de animais, você pegar ali, tudo aquilo ali, e você colocar num prato de comida, tá? Você colocar num prato de comida isso aí, pegar um garfo e uma faca e começar a comer, começar a saborear. Ai, pastor, que nojo! Deu ânsia de vômito. Pois é assim que Deus se sente. Dá ânsia de vômito nele. Dá vontade de vomitar. Dá vontade de Deus nos cuspir, tem horas. Dá vontade do Eterno falar assim, bom, já que eles querem viver no pecado, então eu vou deixar viver nas mãos de Satanás de uma vez. Não vou mais colocar minha mão em nada. Vou deixar se lascar. Vou deixar se perder. Vou deixar se corromper. Vou deixar ser amaldiçoado para sempre. Porque Deus todos os dias dá ânsia de vômito nele. A humanidade, os cristãos, igrejas cristãs, trazem ânsia de vômito no Senhor. Além de mau cheiro, além de fedor, trazem também muita ânsia de vômito no Todo-Poderoso. É por isso que, se você se imaginar comendo um prato cheio dessa lama fedida, fedorenta, suja, imunda, contaminada, com bactérias, com certeza, se formos observar microscopicamente qualquer chiqueiro nesse mundo, nós vamos perceber uma coisa: vai ter muitas bactérias ali no meio desse chiqueiro, no meio da lama dos porcos. Vai ter muitos fungos, vai ter muitos micro-organismos, vai ter muitos micróbios, muitos parasitas, muitos vermes e mais vermes e vermes. Você imagina você fazer um prato de toda essa bactéria, de todos esses micróbios, de todos esses vírus, de toda essa sujeira imunda, de todos esses fungos, e você comer. Não vai descer, né? Não vai descer. Na primeira garfada, vai te embrulhar o estômago, vai lacrimejar os olhos, vai dar aquela ânsia, vai dar aquela vontade de vomitar. Sabe por quê? Porque lama não é comida. Lama não sustenta. Não faz bem para nós. Se alguém um dia estiver sem juízo e for para um chiqueiro e resolver ali comer o que os porcos comem, resolver comer da lama dos porcos, da lama do chiqueiro, com certeza vai ficar contaminado, vai ficar doente, vai pegar aí vai ficar aí com uma infecção alimentar grave, não é? Vai ter que parar no hospital.
Se tem gente que às vezes come uma marmita, um salgadinho na rua, um cachorro quente, alguma coisa, já pega uma infecção alimentar, vai para o hospital, fica lá 2, 3 dias, uma semana. Você imagine se comer uma lama dessa, do chiqueiro. Uma lama imunda, uma lama fedida, uma lama cheia de vermes, cheio de micróbios, cheio de micro-organismos, cheio de bactérias, cheia de coisa podre, de coisa em decomposição. O porco ama isso. O porco não precisa nem se esforçar para comer esse tipo de comida. Mas se eu for comer isso aí, se você for comer, nós vamos ter que se esforçar muito. Pois é. Deus, na sua perfeição, ele tem que se esforçar muito para a gente descer nele, para os nossos pecados, sabe? Ele nos aceitar com tantos pecados. Deus, ele tem que nos suportar muito. Deus tem que ter muita misericórdia, muita fidelidade, muita paciência. Por quê? Porque o número de porcos só cresce, cada dia mais. O número dos porcos só se multiplica, só aumenta. Por isso a mensagem de hoje é essa: não seja mais um porco. Não seja mais uma porca, porque está cheio de gente assim. Gente que se diz cristã, gente que vai para a igreja, gente que coloca lá um terninho, uma gravata no domingo. Gente que prega, gente que louva a Deus, que canta no louvor, gente que lidera ministérios, departamentos. Gente que se diz pastor, se diz apóstolo, se diz profeta, se diz mestre, se diz evangelista, se diz missionário, se diz pregador das sagradas escrituras, vivendo como um porco, espiritualmente falando. E aí Deus vai vomitar, não vai descer. Não vai descer, sabe por quê? Porque Deus não suporta. Ele ama o pecador, mas ele não suporta o pecado. Deus abomina qualquer espécie de iniquidade, qualquer espécie de pecado. Ele não gosta, ele não convive com gente assim. Ele é santo, ele está na luz. Então tenha certeza de uma coisa: se você comer um prato cheio de lama do chiqueiro mais sujo desse planeta, você vai morrer. Acontece que Deus, ele tem que nos engolir todo dia, só que ele não morre. Deus, ele tem que ter muita paciência, misericórdia conosco, de tanto que a gente falha, erra e não se arrepende, porque ele sempre nos dá mais uma chance de nós deixarmos de ser porcos, de nós deixarmos de ser, aquela pessoa difícil, aquela mente dura, aquele coração endurecido. Deus sempre nos dá mais uma chance da gente sair da lama do chiqueiro. O pecado que nós praticamos, você imagina, comer um prato cheio de lama, de um chiqueiro podre, sujo, fedido. O pecado que nós praticamos é muito pior, querido. É muito pior do que a pior lama, do pior chiqueiro desse planeta. O pecado que você acha bonito, que você acha legal, que você bate no peito e se acha esperto, se acha malandro, se acha inteligente. O pecado, eu poderia falar aqui muito tempo de pecado, mas pecados, como adultérios, prostituições, fornicações, pecados como masturbações, fornicações, pornografia, pessoas sensuais, lascivas, pessoas gananciosas, pessoas políticas, pessoas religiosas, idólatras, pessoas que mentem, amam a mentira, estão sempre mentindo, sempre está calculando qual vai ser a próxima mentira, para quem que eu vou mentir. Gente falsa, gente fingida, gente traidora, gente perigosa, gente duas faces, gente que não quer nem saber, fuma mesmo, usa droga, bebe, toma todas, ou toma só uma. Pecados.
pessoas que vivem nos vícios, pessoas que roubam, que matam, que furtam, pessoas que só se aproximam de Deus por interesse, em receber algum benefício dele. Gente interesseira, gente falsa. Pecados na família, pecados no casamento, pecados nas finanças, pecados ministeriais, pecados de desobediências. Toda desobediência às sagradas escrituras é pecado. Então vamos classificar aqui desobediências no geral. É lama, é sujeira, é coisa podre para a nossa vida. Para a nossa vida. Mas se isso está te fazendo bem, então você é um porco, espiritualmente falando. Você é uma porca. Com todo o respeito, minha irmã, eu respeito aqui os nossos ouvintes, nossos irmãos, mas eu estou falando, Deus está falando é com você, não é para o vizinho, não é para o outro. Eu já vivi na lama, eu já fui um porco. Hoje eu luto para não ser mais um porco. Eu não quero ser mais um porco, porque as igrejas cristãs estão assim, ó, de porcos. As igrejas não cristãs também estão cheias de porco. Pastor, como é que faz para não ser mais um porco? Ora, olha o que diz o texto. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você crê no nome do Senhor Jesus, você não pode ser um porco. Você não pode viver no pecado. Você não pode viver na lama. Você não pode comer essa porcaria que estraga a sua alma, estraga o seu espírito. Não. Eu só comia porcaria. Pastor Leonardo estava 60 quilos mais gordo, sabe por quê? Só comia porcaria. Só comia lanche, pizza, pão, mortadela, mussarela, queijo, apresuntado, ketchup, maionese, refrigerante, sorvete, chocolate. E aí, de tanta porcaria que eu fui comendo, eu fiquei obeso. Agora eu tenho que aprender a comer coisas boas, coisas naturais, coisas que fazem bem para o organismo. Eu estou aprendendo a comer, a me alimentar corretamente. Mas comi muita porcaria. O crente, da mesma forma, quando ele peca, ele vive no pecado, ele ama o pecado, ele tem prazer no pecado, ele conta a vantagem do pecado que ele, sabe, que ele está vivendo, está produzindo. Isso é lama, querido. É pior lama desse planeta. É pior do que a pior lama do chiqueiro mais imundo e contaminado do planeta Terra. Sai dessa lama. Sai do chiqueiro. Sai do estado de porcalhão, de porcalhona, e se converta a Jesus. Aparta-te, diz o texto. Aparta-te, sai de toda injustiça. Injustiça é pecado, injustiça é iniquidade, injustiça é desobediência, injustiça é tudo que a gente faz que desagrada o coração de Deus. O texto diz: aparte-se de toda injustiça, de todo tipo de injustiça. Se você se diz cristão, católico ou evangélico, se você se diz uma pessoa que segue Jesus, que crê em Jesus, que professa o nome de Deus Pai, ou o nome do Deus Filho Jesus Cristo, ou o nome do Deus Espírito Santo, você precisa se afastar, se romper, parar, tomar vergonha de praticar todos os tipos de pecados que você pratica e vive. Pastor, Deus sabe que eu luto contra o pecado. Ele conhece os dele. Ele sabe quem é porco. Ele sabe quem é ovelha. Ele sabe quem são os bodes. Ele sabe quem são as ovelhas. Ele sabe quem são os porcos. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quem está lutando. Olha o que diz o texto que nós lemos no verso 19. Deus conhece os que lhe pertencem. Se você pertence a Deus, se você é filho de Deus, legítimo, então você não pode ser um porco. Você não pode dar trabalho para o céu. Você não pode entristecer o coração do seu pai. Você não pode
trazer para Deus vontade de vomitar todo dia. Não. Se você é um filho dele, uma filha dele, se diz cristão, seja católico ou evangélico, você tem que trazer orgulho para o Pai. Orgulho para o coração de Deus. Você tem que trazer alegria para Deus. E não tristeza. Aí os cristãos estão vivendo na lama. Só porque bota um terninho à gravata, porque canta, porque prega, porque, sabe, bota uma saiona no pé, acha que deixou de ser porco? Deixou de ser porco. Sabe o que faz eu não ser mais um porco para Deus? Eu não ser mais um no meio dos porcos, dentro de uma igreja, disfarçado de crente? Eu tenho que desviar do pecado, eu tenho que me apartar do pecado, eu tenho que me converter dos pecados que eu gosto, que eu amo, que eu tenho prazer, que eu acho bonito, que eu acho vantagem. Eu tenho que largar a mão disso. Se eu não abandonar os meus pecados diante de Deus, aos olhos dele, eu continuarei a ser um porco. Isso é muito ruim. Pecados, sabe? Gente que tem fantasia sexual, fica imaginando. Passa uma mulher na rua, passa um homem na rua, fica imaginando. Besteira, o que eu posso fazer com ele assim, não sei o quê. Isso aí é lama, meu irmão. Isso aí é lama, minha irmã. Isso aí vai te matar, vai te contaminar. Já está te contaminando. Você não está percebendo. A qualquer hora dessa você morre. O salário do pecado é a morte. Vai morrer, qualquer hora você morre. Porque o diabo paga a recompensa para quem peca. Eu tenho uma mensagem sobre isso. O diabo paga a recompensa para quem vive no pecado. Viu? Então, sai dessas coisas, sai desses desejos sexuais, essas loucuras, sabe? Esses vícios de pornografia, fantasias sexuais. Fica imaginando besteira. São lamas de Satanás. Esses desejos pecaminosos. É tudo lama, querido. É tudo coisa podre. Que vai te afastar de Deus. Vai te afastar de Jesus. Vai te afastar da palavra do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você crê em Jesus e vive no pecado, é a mesma coisa que você não crê. O diabo também crê, diz a carta de Tiago. O diabo crê em Jesus e treme, diz o texto. Mas ele vive no pecado. Você quer ser igual ao diabo? Crê em Jesus. Eu tenho a minha religião. Tem gente que bate no peito, né? A minha religião. Pensando que a religião vai salvar. Quem salva é Jesus, que eu saiba. Não é religião nenhuma. Nem evangelho. São lama de Satanás. Viver no pecado. O diabo sempre... Qual é o prazer do diabo? De fazer a gente viver no chiqueiro dele. Preso ali, cativo. Já viu como é que o porco vive? O porco vive ali. Um chiqueirinho ali, cercadinho ali, ó. E o dono tem que ir lá levar mais lama para ele comer, mais porcaria para ele comer, mais resto de comida podre para ele comer. Por isso a carne de porco é uma das carnes mais imundas que existe. E Deus lá no Antigo Testamento pediu para o povo dele não comer carne de porco, porque é uma carne imunda. Eu tenho tentado evitar comer carne de porco, já comi muito. Eu acho ela gostosa, mas é uma carne imunda, é uma lama. Ela pode contaminar o nosso organismo e a nossa saúde. Não podemos ficar contaminados com esses pecados. Por quê, pastor? Porque esses pecados, eles vão nos afundar, queridos. Esses pecados, eles vão nos deixar distantes de Deus eternamente. Então, se você se diz cristão, se você acredita em Jesus, na Bíblia, tem que se apartar, tem que se converter ao Senhor de todo o teu coração, se apartar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que a palavra de Deus classifica como pecado. Pelo menos tentar lutar contra isso, para Deus encontrar em você pelo menos um desejo no teu coração, na tua mente. Eu quero parar com isso, eu quero sair disso aqui. Senhor, eu não quero mais viver assim. Deus tem que encontrar isso no seu coração, no meu coração. A carta de 2 Pedro,
capítulo 2, verso 22, olha o que diz o texto. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Sabe que texto é esse? É o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Aqui Pedro está descrevendo de cristãos que um dia foram salvos, um dia foram libertos do pecado, um dia, se encontraram com Jesus, abandonaram seus pecados, abandonaram suas desobediências, abandonaram suas iniquidades, mas tiveram uma recaída, tiveram um tropeço e voltaram a praticar tudo isso aí. Aí, naquela época, tinha um ditado já popular, antigo, muito conhecido, que o cão que tinha vomitado, ele podia voltar a engolir o próprio vômito. Assim acontecerá com cristãos que cometem muitos pecados na língua, caluniam, difamam, humilham pessoas, pisam nelas, criticam, não estende a mão, não ora, não jejua para ajudar ninguém, mas na hora de abrir a boca para amaldiçoar, para criticar, para jogar pedra, joga mesmo. Então, o cão que vomita muito pecado, que vomita muita injustiça pela boca, ele pode engolir tudo de novo, Que tomara que você não precise passar por isso, porque Deus faz isso que acontecer. Você que não dá nada por ninguém, você que não dá nada pela vida da outra pessoa e vomita ela hoje, amanhã você pode ter que engolir ela. Cuidado para não ter que engolir o próprio vômito que você vomitou. A porca lavada voltou a revolver-se na lama, no lamaçal. A porca, quer dizer, seres humanos que eram porcos e foram lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus. Ou seja, foi purificado. Deixou aquele cheiro fedido sair dele. Deixou ser tratado, Mas como a natureza é de porco, então o porco vai voltar pro chiqueiro. Experimenta dar um banho em porco para você ver. Experimenta passar água, sabão, bucha, esfrega, chá, pra cá e pra lá, esfrega daqui, esfrega dali, joga que boa nele, joga tudo nele. Daqui a pouco ele vai lá no chiqueiro, sabe por quê? Porque a natureza dele ainda é de um porco, é de uma pessoa que acostumou-se a viver na lama. Assim estão cristãos hoje, dentro da igreja. Cristãos que outrora foram libertos, foram transformados, saíram dos vícios, saíram do adultério, saíram da fornicação, saíram da prostituição, saíram da cachaça, pararam com a mentira, pararam com a ganância, deixaram de ser políticos, deixaram de ser idólatras, deixaram de ser religiosos, pararam com muitos pecados e de repente está lá ele pecando de novo. Esse é o porco mais fedido que existe, que vive na lama mais horrível que existe. Esse é o porco, porque ele conheceu a palavra, ele conheceu o evangelho, ele conheceu Jesus, ele conheceu a vontade de Deus e abandonou tudo que não prestava, e de repente está lá ele de novo no lamaçal do pecado, voltando para o chiqueiro, voltando a ser cativo de Satanás mais uma vez. Esses são os cristãos que dão trabalho para o reino dos céus. Cristãos têm que se cuidar bastante para não se tornarem mais um porco. O que tem de cristão dentro das igrejas que são porcos. É um cristão porco, nojento, imundo, fedido, tá lá, cabelão até na poupança,
A saia vai até nos pés, na canela, mas vive no lamaçal, vive no pecado, ama o pecado. Gente que se disfarça de terno e gravata, uma roupinha social, e mostra para todo mundo, exteriormente, está mostrando para todo mundo que é convertido, que é crente, que é discípulo de Cristo, que ama Jesus. Já viu na igreja no domingo? Todo mundo vai bonito. Tem gente que até faz desfile de moda na igreja, né? No domingo. Todo mundo vai cheiroso, tomado banho, penteadinho. Só que quando Deus olha lá para o espírito, para a alma, para o coração está podre, está fedido. A mente está podre, está fedida. A alma está podre, está fedida. O espírito está podre. As partes do corpo que usa-se para o pecado estão podres, estão fedidas. Só Deus enxerga isso. Só Deus consegue ter esse raio-x. Então, estão fazendo das igrejas, infelizmente, eu tenho que dizer isso, lamento dizer isso, mas é verdade, estão fazendo das igrejas cristãs chiqueiros. É um ajuntamento de porco. É o chiqueiro. É o chiqueiro com nome gospel. Estão fazendo das igrejas cristãs encontros de chiqueiros. E isso é prejudicial para todo mundo. Tem um monte de porcos disfarçados de cristãos. E o pior é que esse número aumenta. Ou seremos ovelhas, obedientes, fiéis, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Ou seremos porcos imundos. Guarde essa palavra. Ou você será uma ovelha lavada e remida no sangue de Cristo. Ou tu será um porco, uma porca, espiritualmente falando. Jesus disse para não lançarmos as nossas pérolas aos porcos. Sabe por quê? Porque o porco, ele não quer saber de ser amado. O porco não quer saber de fé. O porco não quer saber de arrependimento. O porco não quer saber de amar a Deus. O porco não quer saber de uma vida de oração. O porco não quer saber de se arrepender dos seus pecados, de se converter. O porco lá quer saber de revelação da Bíblia. Jesus falou: não deis as pérolas suas aos porcos. Porque o que Deus me dá são pérolas, são dons, são talentos, são unções, é poder, é autoridade. Ele diz assim, não dê, não ofereça isso para o porco. Por quê? Porque o porco vai fazer pouco caso disso. O porco não vai ter proveito nenhum nisso. Por isso Jesus falou, visualiza quem é porco. Quem é o porco? É aquele cristão que não quer se converter, não quer abandonar pecado, ou se converte um pouquinho, um tempinho ali, daqui a pouco ele já volta para o pecado de novo. Quem é o porco? O porco é aquele que canta, louva, prega, faz a obra de Deus, vivendo no pecado. Esse é o porco. O porco é aquele que o pregador está pregando e ele está dizendo, ele está pensando assim, ele está pensando mal do pregador. O pregador está sendo usado por Deus ali para lançar uma pérola sobre a vida dele. E ele está rejeitando aquela pérola, ele está dizendo assim, essa mensagem não é para mim não. Esse pastor chato está pregando para mim hoje. Ele está mirando em mim, ele está levando para o lado pessoal. É o porco. Esse é o porquinho que ama a lama. Deus está ali oferecendo ali a misericórdia, a libertação, o arrependimento, a transformação, o compromisso com Ele, e ele está fingindo que não é nada com Ele. É o porco. Esse é o porco. O porco, ele não sabe dar valor nas pérolas. Ele não sabe discernir. Ele só sabe, ele é atraído pela lama. Ele é atraído para o chiqueiro. Então, não seja mais um porco, meu irmão, em nome de Jesus. Não seja mais uma porta, minha irmã, em nome de Jesus. Não seja atraído pelo pecado.
Não seja atraído para o chiqueiro de Satanás, não. Não fica cativo dele, não. Em nome de Jesus. Minha gente, vamos ter mais sabedoria que o diabo. Você tem o Espírito Santo. Você não tem o Espírito dos porcos. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então, não podemos insistir em abençoar pessoas que querem ser porcas. A pessoa não quer se converter, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com o reino de Deus. Você vai abençoar por quê? Querido pregador, querido pastor e pastora que me ouve, que me assiste, querido líder, pregadores e pregadoras que me ouvem, para que abençoar, insistir com gente que não vai dar fruto nenhum? Para de perder seu tempo. Vamos mudar um pouco. Vamos atrás de quem quer ser ovelha. Vamos atrás de quem quer obediência. Vamos atrás de quem quer santidade. Vamos atrás de quem quer viver pela fé. Vamos atrás de quem quer aprender a depender de Deus. Vamos atrás de quem quer aprender as sagradas escrituras. Vamos atrás de quem quer se converter de verdade. Vamos atrás de quem quer servir e não só ser servido. É um alerta aos pregadores, aos ministros do Senhor. Porcos sempre serão porcos. Só Deus tem poder para mudar a natureza do porco, gerando nele um novo nascimento. Aí de porco ele passa a ser ovelha. Mas isso se ele deixar, se ele permitir-se ser transformado. Crentes que um dia abandonaram os seus pecados, mas depois retornaram, já se tornaram porcos faz muito tempo. Ah, minha vida está abençoada, pastor. Estou trabalhando, estou bem casado, minha família. Você pode estar fazendo tudo que você quiser fazer. Até ir para a igreja, até dar teu dízimo. Mas Deus sabe se tu é um porco ou se tu é uma ovelha. A mensagem de hoje é: não seja mais um porco. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você é cristão? Está lutando contra os seus pecados? Está se arrependendo? A Bíblia diz: aquele que está de pé, aquela que está de pé, cuide, vigie, preste atenção, para que não caia no pecado, para que não volte a ser porco novamente, para que não volte a ser uma porquinha, para que não volte para o chiqueiro nas mãos de Satanás novamente. Amém? Eu quero orar com você agora, que não quer ser mais um porco. Chega de porquice, chega de contaminação, chega de coisa imunda. Pastor, a mensagem foi para mim. E eu entendi que para Deus eu posso estar sendo esse porco aí, porque eu sou atraído pela lama, eu sou atraído para o pecado, eu sou atraído para esse chiqueiro aí. Esse chiqueiro, queridos, cristãos que frequentam a casa de prostituição, você está sendo atraído para o chiqueiro. Cristãos que frequentam baladas, raves, festinhas, né? Ah, é a baladinha ali. Cristão que frequenta barzinho, boteco para tomar umas e outras, está sendo atraído para o chiqueiro, meu irmão. Meu irmão, eu tenho um negócio com Deus. Eu só entro num chiqueiro de Satanás se tiver o propósito de abençoar alguém ali. Eu só entro num chiqueiro, eu só entro num lugar contaminado pelo pecado por demônios, se Deus me der direção. E se eu estiver lá, eu estarei com o propósito de salvar alguém, de libertar alguém, de transformar alguém, de aconselhar alguém, de arrancar alguém dali. Você pode ter certeza. Mas tem cristão que estão se divertindo nos chiqueiros. Vai num chiqueiro ali, vai no outro aqui, né? Recebe o salário do mês, deixa metade no boteco, deixa 1/3 do salário nas casas de prostituição, casas de massagens, né? Deixa na mão da prostituta. Então, está cheio de chiqueiros esparramados nesse planeta. Eu não posso ser atraído, porque Deus não quer que eu seja um porco. Deus não quer que eu seja uma porca. Deus quer que eu seja um filho dele, uma filha dele. Os filhos e filhas dele têm esse selo. Eles não querem ser porcos. Eu quero orar com você que quer se arrepender dos seus pecados, quer se arrepender de todas as porquices, de toda a lama que você já comeu, que você já viveu, que você já se contaminou. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todas as nossas injustiças.
Eu quero orar com você que nunca recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está parado nos caminhos do Senhor e a palavra de hoje falou contigo e você quer retornar aos braços do Pai. Feche os seus olhos aonde você estiver, se você quer se arrepender verdadeiramente. Se você quer confessar que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, deixar de ser um porco, deixar de ser uma porca e aprender a ser ovelha, aprender o que é servir a Deus, o que é imitar Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos aonde você estiver. Pare tudo que você estiver fazendo. E repita essas palavras não para mim, mas para o Senhor Jesus assim. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo dos pecados que eu me lembro, dos que eu já esqueci. Te peço perdão e misericórdia nessa hora. Que o sangue de Jesus possa me cobrir e me purificar de todos os pecados. Eu creio que Jesus Cristo é meu único Salvador, é meu único Senhor. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e me oferece a salvação eterna, o perdão eterno. Entra no meu coração, Jesus. Faz em mim morada, me liberta, me transforma, me tira toda a lama, me tira do meio de toda a imundície. Eu não quero mais estar nos chiqueiros de Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, com fé no seu coração, creia. Você está perdoado, você está perdoada. Você é um forte candidato, uma forte candidata a estar novamente caminhando com o Senhor Jesus, deixando de ser porco. E se você está de pé, cuide-se para que você não se torne mais um porco no meio de muitos por aí. Vamos chamar aqui o intervalo, vamos de louvor. Deus te abençoe, continue conosco. Nós somos da Igreja Apostólica, Ministério na Direção de Deus. Estamos no programa Encontro com Deus.